saber o seguinte, a situação em Pokrovsk, como é que você está vendo aí? Cai, não cai, é importante, não é? Como é que se enxerga tudo isso? Excelente colocação. Uma coisa importante aqui é destacar. Os russos, eles estão atualmente focados em estabelecer o controle através de manobras de flancos de Selidovo e Kurakovsk. Kurakovsk fica mais ao sul de Selidovo e Selidovo fica justamente a cerca de 7 km de Pokrovsk, porque são cidades de médio porte, onde tem as principais concentrações de forças ucranianas para formar, né, um amortecimento até Pokrovsk. Só que estão caindo em cerco operacional. Eu vou, se der aqui para, né, dentro do possível, eu vou mandar aqui uma imagem para você, comandante, pode mandar, a respeito justamente de Selidovo e Pokrovsk. Não, Pokrovsk não, Kurakovo. Justamente para o espectador poder verificar o que está acontecendo e qual a natureza das manobras que estão ali vigentes, para o pessoal poder entender. E o que vai acontecer com essas duas cidades caindo, porque, repito, análise de tendência, análise de cenário, não estou aqui, né, dando certeza de que vai acontecer isso ou não vai acontecer, mas é uma perspectiva diante da queda dessas cidades. Aí, se puder, eu já mandei aí colocar. Muito obrigado. Eu peço muita atenção agora. Selidovo. Nós temos justamente o quê? A manobra de flanco pelo leste, pelo norte e pelo sul de Selidovo. Selidovo já está em situação de cerco operacional. Selidovo é uma cidade relativamente média. E cerca de 4 a 6 batalhões ucranianos estão aí. Sabemos que o regime de Kiev ele não aceita retraimento de forças, recuo ou retirada tática. Aí virou um saco de fogo, virou um mini caldeirão, ok? E mais ao sul, nós temos ataques por 5 flancos para fechar a saliência de Gorniak e Kurakovo. Fechando a saliência de Gorniak e Kurakovo, cerca de 3 a 4 mil soldados ucranianos vão ficar em situação de semicerco ou ser aniquilados. E o regime de Kiev não aceita retraimento de forças. Depois disso, caiu o Selidovo, nós vamos ter umas pequenas fortificações até chegar ali, onde vocês estão vendo a estrada E50. Controlando a partir de Selidovo a estrada E50, vai ter uma cabeça de ponte e uma facilidade para um eixo de progressão, para começar pelo sul. Só que os russos estão atacando também pelo norte, não dá para ver ali no mapa. E então, o que acontece? Pokrovsk, tal como Selidovo e Kurakovo, vai cair pela manobra. Vai cair pela manobra. E vai ser um desastre operacional para o Donbas, porque é um importante hub logístico, é a principal fonte de abastecimento para o que restou da indústria siderúrgica e metalúrgica ucraniana. A Ucrânia ainda é o 14º maior produtor de aço do planeta. Isso aí vai tirar a fonte de resíduos de divisas e de esforço de guerra, justamente para o carvão a Transit fornecido, né? E Pokrovsk tinha 80 mil pessoas antes da evacuação. Depois de Pokrovsk, vocês estão vendo essas linhas azuis? São as fortificações ucranianas. Não tem mais esse nível de fortificação. Aí teme-se justamente um avanço para Pavlograd e Dnipropetrovsk. Então é uma situação muito temerária. A Bezuglaia hoje anunciou o seguinte: a urgência de formar uma linha de defesa consistente de Izium até Pavlograd. Já consideram alguns analistas ucranianos e políticos ucranianos menos, né, submissos a essa propaganda esdrúxula que a própria população ucraniana cansou, já considera essencial formar uma linha de defesa consistente, Farinazo, de Izium ali no eixo de Kharkiv até Pavlograd, porque já estão considerando o Donbas condenado. É questão de tempo. Pode demorar alguns meses, mas vai cair. Vai cair o Donbas. Então, consequentemente, já se prevê que os russos não vão ficar só com Donbas. Vão tentar avançar para Izium, que é um importante centro logístico de Kharkiv, duramente perdido na ofensiva ucraniana de agosto e setembro de 2022. E, né,
Se cair Pavlograd é uma situação ainda pior, porque nem no Donbas está. E é um importante entrocamento que leva da Oblast de Kharkiv com o Donetsk. Então a situação é complicadíssima. As baixas ucranianas estão crescentes. Ontem, na live do História Militar em Debate, lançamos a fonte que vazou e que foi confirmada pelos canais Open Ukraine, pelo canal Military Summary, pelo Arestovich, ex-conselheiro presidencial do Zelensky, corroborou esses dados. 780 mil ucranianos mortos. Aí hoje saíram imagens de satélite de cemitérios de Kiev em 2022, licitados e vazios, e de Kharkiv, licitados e vazios em 2023 e hoje. Dezenas de milhares de sepulturas. Só em Kharkiv, de 2022 para cá, foram mais de 100 mil jazigos. 100 mil jazigos. Então o que acontece? A narrativa que a mídia ocidental quis botar 31 mil ucranianos mortos, agora só 80 mil. Desculpe, não dá para acreditar, isso é tão desrespeito a essas milhares de mortos. As mães que estão protestando, que não conseguem ver os seus desaparecidos. E justamente a Ucrânia tem cerca de 200 mil desaparecidos desde 2022. Então é uma situação de tragédia. Se tivesse só 80 mil mortos, estaria com tantas acusações de escassez de mão de obra, mobilização forçada, requerendo a Polônia deportar toda a população masculina com idade militar, na base do desespero, precisando tanto de mercenário. Então, quando a gente fala isso, a gente fala com tristeza, com tragédia, porque eu vou falar aquilo que um ucraniano e um russo falou para mim, que muitos espectadores precisam saber, e alguns, né, que fazem determinadas provocações, não entendem. Essa guerra não é romântica. Essa guerra é extremamente impactante. Então, não dá para romantizar a perda dos outros, não. Quando eu e Farinazo criticamos aqui a guerra até o último ucraniano, porque além de ser uma estupidez estratégica, uma irracionalidade militar, não se pensa em colocar tanto moedor de carne com tantas vidas. Ah, mas está resistindo a uma invasão. Pelo amor de Deus, é contrariar então toda uma doutrina de diplomacia e de história militar, que é melhor uma paz relativamente ruim do que uma destruição total, uma hecatombe de toda uma sociedade como que está acontecendo. Um país condenado economicamente, demograficamente colapsado, e para fazer justamente narrativa de resistência heróica para poucos enriquecerem com bilhões de pacotes de assistência, cerca de 370 bilhões já jogados e jorrados aí. Então, fica aqui rapidamente essa análise, essa ressalva.